Diversos vereadores convocam o presidente da URBS, senhor Eugeni Pedro Maia Neto, para prestar esclarecimentos sobre a tarifa do transporte público em Curitiba. Acho que a professora Josete... Para discutir, senhor presidente. Na sequência, eu discuto. Lembrando aos senhores vereadores, artigo 215 do Regimento Interno diz: o requerimento de convocação de titulares de órgãos da administração direta e de entidades da administração indireta municipal deverá indicar o motivo da convocação, especificando os quesitos que lhes serão propostos. Aprovado o requerimento, o presidente expedirá ofício ao convocado para que seja estabelecido dia e hora para o comparecimento. Então, segue-se aí a convocação do 215 ao 216 e seus parágrafos. Vamos colocar em votação o requerimento. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. É um instrumento que nos cabe convocar o presidente da URBS. Nós, enquanto parlamentares, representantes da população, e enquanto população, temos muitas dúvidas, muitos questionamentos, e que o presidente, estando aqui, nos trará uma clareza até para contribuirmos com a URBS. Eu quero ler o requerimento que foi assinado pelos vereadores professora Josete, professor Euler, Felipe Braga Cortes, Goura, vereador Marcos Vieira, vereadora Noêmia Rocha e vereador professor Silberto. Convoco o presidente da URBS, senhor Eugeni Pedro Maia Neto, para prestar esclarecimentos sobre a tarifa de transporte público em Curitiba. Os vereadores abaixo assinados vêm no uso da atribuição do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, requerer a convocação do presidente da URBS, senhor Eugeni Pedro Maia, a fim de prestar esclarecimentos sobre a tarifa do transporte público após a greve dos caminhoneiros e solicita a presença do convocado para que responda aos seguintes quesitos. Considerando a resolução número 18, que aumentou a tarifa técnica de R$ 4,82 desde 26 de fevereiro do presente ano, inclusive, e a resolução do número 19, que fixou a tarifa em R$ 4,71 desde 1º de julho desse presente ano. Ambos publicados em Diário Oficial 142, de 31 de julho de 2018. A nossa pergunta, e teremos mais perguntas aqui, é o que justifica esses aumentos retroativos. E por que as tarifas técnicas e social não sofreram queda após considerável redução do preço do óleo do diesel no efeito de greve dos caminhoneiros? As duas perguntas que nós queremos fazer, mas também teremos a liberdade o momento e a oportunidade de fazermos todas as perguntas, não só da base e dos independentes, mas eu tenho convicção que todos os vereadores da base e da oposição também gostaríamos de ter esclarecimento, até para responder à população que quer entender esse processo, porque todas as vezes que vai se mexer e aumentar a tarifa técnica, se fala no aumento do diesel, se fala em várias questões de renovação de ônibus, e aí, quando se vê abaixar o diesel, a gente espera também que seja feita a mesma isonomia, retirando e diminuindo a tarifa técnica. Até porque nós temos uma CPI aqui nessa casa, que fez todo o demonstrativo de que é possível, sim, diminuir a tarifa, que é a mais alta do país, se não me engano, ou a segunda mais alta do país. Nós fizemos esse requerimento recentemente, foi derrubado pela base, foi falado que trariam aqui o senhor presidente da URBS, e a nossa proposta é um instrumento legítimo do vereador, dos vereadores aqui que assinaram o documento, e eu acredito que, com a intenção que a base tem de trazê-los aqui também, será aprovado esse requerimento com certeza. Então, eu conto com o voto de todos os vereadores dessa casa, para que a gente possa legitimar nosso papel enquanto vereador e trazer aqui o secretário, que se não me engano, acho que nunca veio aqui, né?
acho que veio aqui, mas não com essa intenção de nos responder sobre esses aumentos e também sobre todos os questionamentos que eu tenho certeza que cada vereador, no papel de fiscalizador, tem para fazer ao presidente da URBS. Conto com votos de todos vocês. Muito obrigada. Continua a discussão. Para discutir, vereador Felipe Braga Cortes. Bom dia a todos. Primeiro, eu vejo que a Câmara Municipal tem total e plena condição e faz parte do regimento de fazer convocação. Eu não vejo absolutamente nenhum problema de uma convocação. Qual a diferença de uma convocação e se dizer que o presidente da URBS está sendo convidado para vir segunda-feira? Pois é, pode ser juridicamente. Talvez seja porque o pedido venha de vereadores que não sejam da base, mas tudo bem, faz parte. Eu não vejo nenhum problema de se convocar um presidente a vir aqui. Se juridicamente tem diferença, eu acho que aqui ele vem expor, talvez, o que ele falou aqui na Gazeta do Povo. Lembrando que talvez esse pedido, acho que veio, né, vereador Goura, em função de nós termos usado a tribuna ontem dessa matéria, que, por sinal, parece ser bem esclarecedora do problema grave que se vive em referente ao transporte coletivo na capital. Isso é tema de vários debates, é tema de eleição, se ganha eleição, muitas vezes falando o que não é a verdade, iludindo a população. E está aqui o resultado. Existe um aumento agora de 11% na tarifa técnica. 11%. O que era 2% virou 11%. Isso é muito. E isso parece que já estava programado. Eu, pelo menos, tive informações no início do ano de pessoas da URBS, de técnicos da URBS, que já diziam: vai estourar, vai explodir. E a conta vai vir em fevereiro. Essa conta poderá chegar, segundo o presidente da URBS, a R$ 5,00 a passagem. Pode R$ 5,00? Tem alguém da população que pode pagar R$ 5,00, sendo que 4,25 já é um valor altíssimo? Então, essa é a bomba relógio. Tem que ser encarado de frente, tem que ser, talvez, revisto o contrato. Foi feito aqui CPI, foi analisado vários itens da tarifa que teriam que ser retiradas. E nós temos aqui, segundo o Maia Neto, a relação é de modo simples, entre aspas. Nós tínhamos uma previsão média mensal de 18 milhões de passageiros. E o que se executa são 15 milhões de passageiros mês. Se você dividir o custo do sistema por 18 milhões é uma coisa, dividir por 15 milhões é outra, óbvio. E aqui fala aqui que foi superestimado pela prefeitura. Foi superestimado pela prefeitura. Então, essa fórmula, desculpe, essa fórmula que vem sendo usada para a tarifa, independente de quem fez, do contrato como está, de quem foi o responsável, né, tem que ser revista. Essa fórmula não funciona mais. Fazer uma conta matemática que você analisa em cima de uma suposição de passageiros, está aí. O próprio presidente da URBS, o atual presidente, o nome dele como é que é? Ogeni Pedro Maia Neto, eles tratam como Maia Neto. Então, ele fez uma entrevista aqui, que provavelmente ele vai trazer esses dados aqui. Eu não vejo qual o problema de se convocar o presidente da URBS aqui, já que já tinha sido passado esse pedido, foi votado contra e tinha sido feito um acordo, já faz bastante tempo, que ele viria aqui.
Quer dizer, tem que sair uma reportagem daqui da Gazeta do Povo, a gente traz esse assunto na segunda-feira, eu, por acaso, assino a Gazeta, recebo em casa, porque hoje a gente não... Havia só internet. É bom, né, pegar no... Está aqui, ó, publicado. E eu comecei a ler no domingo, o que eu fiz? Peguei o jornal e guardei, para não esquecer, e trouxe aqui na segunda-feira. E a gente trouxe o assunto, daí se levanta, diz, ó, o presidente da URBS tem que vir aqui. Porque a gente, no dia a dia nosso, tem tantas coisas, tantos afazeres, tantos assuntos, que acaba, faz mais de mês que a gente tentou, porque teve julho inteiro, fazem 2, 3 meses que passou aqui, aquele movimento do presidente da URBS aqui, vir aqui. E simplesmente ninguém tomou conhecimento. Né? Vereador, não o senhor aqui. me concede uma parte na sequência? Sim, uma parte. Pode, uma parte é seu. Obrigada, vereador. Primeiramente, eu acredito que nós, enquanto legisladores e fiscalizadores, nós temos que ter claro, né, nos nossos procedimentos aqui, tudo aquilo que existe como instrumento para que os vereadores e as vereadoras possam cumprir o seu papel. E a convocação é um instrumento. Então, desde que eu estou aqui, estou no meu 4º mandato, infelizmente, tem um posicionamento que eu não consigo entender, que é de evitar qualquer convocação, como se esse fosse um problema, né? Convocar a convocação é uma ferramenta que nós temos. E faz parte das nossas atribuições, porque nós precisamos fiscalizar, principalmente quando há indícios, né, de irregularidades, de problemas, né? E eu acredito que nós temos que superar esse posicionamento que eu não consigo entender, de que nós não podemos convocar. Tanto podemos que existe um regimento, nós reformulamos, inclusive, alteramos o nosso regimento interno no ano passado, e ninguém questionou esse instrumento. Então, acho que se não há questionamento em relação a esse instrumento, não sei por que uma resistência em usá-lo, né? Nós fizemos, como Vossa Excelência já bem colocou, no final do 1º semestre, um requerimento convocando o presidente, foi derrubado pela base, só que, como Vossa Excelência disse, foi derrubado com o argumento de que ele seria convidado e viria esclarecer todas as situações. Mas, até agora, não houve manifestação nenhuma, né? Então, nós estamos fazendo uso desse instrumento que é legítimo, que é regimental, e eu acho que ninguém tem que se sentir ofendido, porque uma convocação a necessidade, ela reflete a necessidade que essa casa tem, né, de trazer esclarecimentos. Então, é um instrumento que existe em todos os parlamentos e não sei por que aqui em Curitiba se insiste em não se usá-lo. E eu acho que trata de ser um instrumento oficial. O convite, sim, não é oficial. O convite, sim, eu acho que limita o nosso papel de fiscalizadores, né? Porque o convidado vem se ele quiser e responde se ele quiser também. E eu acho que se a gente convoca, a gente fortalece esta casa, né, como uma instituição que tem o papel de fiscalizar. Então, eu agradeço, eu vou me inscrever na sequência também, porque eu acho que tem mais alguns elementos que eu gostaria de debater. Obrigada. Eu queria depois pedir mais 10 minutos na sequência, mas deixa eu acabar o tempo aqui. Eu vejo assim, vereador Pier, enfim, o líder da base, da prefeitura, eu acho assim, nós aqui nós podemos sim ser mediadores também, devemos ser mediadores nessas questões. Eu acho que a mediação nossa aqui, a palavra certa seria mediação, é no sentido, as empresas estão reclamando do contrato,
né, do outro lado, existe essa situação, está bem clara aqui. O presidente da URBS deixou muito claro aqui que da forma que está, não dá para continuar. Nós temos, acho que, a obrigação, sim, de sermos mediadores e além de entender bem o que está acontecendo, nós temos que ir atrás de informações. É fundamental que a gente possa contribuir nesse debate e nessa mediação, porque aqui, ó, ele deixa claro aqui nos números, e deve ser tema da sua fala aqui, ele vindo aqui, mais 10 minutos. A tarifa técnica de 2018 e 2019, de 4,82, seria o desconto do diesel. Está atrelada à projeção de passageiros pagantes da ordem de 180.241.215 no mesmo período. Então, o período de um ano, nós temos na faixa de 180 milhões de passageiros. Mas, utilizando o número de passageiros pagantes de 2015 a 2016, da ordem de 211 milhões, quer dizer, usa-se, como ele disse ali, os valores foram superestimados em relação ao número de passageiros. Por que diminuiu o número de passageiros? São vários os motivos. São vários. A tarifa alta, o uso da motocicleta, o Uber, não tem como não dizer. Então, está mais do que na hora de ser revisto, de colocar realmente o máximo transparente esse contrato, analisar a questão da empresa, das dificuldades que tem, se tem dificuldades, como que pode ser feito. E aqui o presidente fala em algumas medidas propostas pela prefeitura para reduzir o custo. Número 1, pedido ao governo do estado para que reduza o ICMS sobre o biodiesel, já que parte da frota usa esse combustível. Número 2, revisão das linhas de ônibus que se sobrepõem. Na prática, isso equivale a fazer alterações no sistema que poderão ser sentidas pelos usuários. Vai ter um reflexo nos usuários. Número 3, redimensionamento dos ônibus. Segundo Maia Neto, há linhas que circulam com ônibus articulados, mas pela demanda poderiam ser ônibus normais. Número 4, que é a questão do uso do cartão, mudanças na função dos cobradores, né, que é um assunto que ele diz que tem que ser discutido. Então, hoje nós estamos falando, vereadora Julieta, em 80 milhões de reais de subsídio. Isso foi pauta do debate de candidatos à prefeitura. Me lembro bem o prefeito Gustavo Frutti se batendo para conseguir subsídio, porque o então governador dizia que não tinha recurso para passar do subsídio. Vocês lembram disso? Vocês lembram de quanto que era o valor? Era em torno de 10 milhões e não tinha dinheiro. E aí foi assinado aí para esse ano o subsídio em função do acordo que foi feito, que antes não tinha esse acordo, e segundo agora tem dinheiro, um repasse de 80 milhões, mas de qualquer forma, esses 80 milhões são do contribuinte, é um subsídio. 71 vai ser repassado pelo Estado e o resto tem que ser absorvido pelo município. E tem outro dado que é muito importante, e aí eu acho que o Rogério Campos tem os dados e tem a parte importante para esse debate, acho que pode usar aqui o horário, que são os isentos. Eu estava aqui, eu talvez tenha que achar aqui para não errar, mas o número percentual de usuários isentos é um número muito grande, eu vou achar aqui, e que reflete diretamente na tarifa, não tem como não refletir. E quem que paga pelo isento? O usuário. Essa conta não vai fechar. Quer dizer, tem menos usuários, está tendo uma defasagem de usuários do transporte coletivo, uma defasagem não, uma diminuição mesmo, né? Não é defasagem. E, além disso, óbvio que o isento sempre vai subir. Isento sempre vai ter mais, né?
Sendo de graça, então, eu acho que isso tem que ser analisado. Eu tinha marcado aqui o número, não sei se é 15%. Eu posso estar enganado aqui, eu tinha que ler na matéria. Se é 15%, os isentos, mas aqui eu não vou achar agora aqui. Mas, enfim, isso tem que ser revisto, né? Eu não sei se o Rogério quer uma parte. Uma parte. Sim, quero, vereador. Muito obrigado. Vereador, prestando atenção aí no que diz na matéria, a gente percebe que tem algumas situações que querem mexer, que supostamente dá para mexer, que não vai atingir o objetivo que eles querem, que é trazer mais passageiro para o transporte coletivo. Concordo. E sim afastar ainda mais. A gente sabe que hoje a população tem vários outros meios para se locomover, seja moto, seja carona, seja os carros de aplicativo, a carona solidária, várias outras opções aí. Por quê? Porque ao invés de ter investimento no transporte coletivo para ficar mais atrativo ao usuário, ao longo do tempo a gente vê sendo tomada medidas que tiram qualidade. Às vezes a gente percebe que querem fazer uma economia burra para ver se economizam. É a mesma coisa que deixar o fogão ligado para não gastar o fósforo. Eu concordo. Na questão da isenção, tem um projeto nosso de autoria minha, do vereador Tico Kuzma, depois também auxiliando com o vereador Tiago Ferro, para que tenha policiais paisando, guardas municipais apaisando dentro do transporte, porque hoje a população deixa de usar o transporte coletivo porque é vítima de arrastões. Então eu concordo com esse requerimento de vocês, vou votar favorável com esse requerimento de vocês, porque vocês têm razão. Como a professora Josete falou, a vereadora falou, é um direito dos vereadores fazer isso, e se lá atrás houve uma palavra combinando que seria convidado e não foi, meu pai sempre disse, a única coisa que a pessoa tem que valorizar a mais do que tudo é a palavra. E se foi dada a palavra aqui e não foi cumprido, então vamos para o requerimento. Eu concordo, eu vejo que não há problema nenhum dessa convocação, de verdade. Nenhum. Eu acho que a Câmara se apequena quando começa a fazer. A primeira vez, eu acho que é um acordo. A gente fez um acordo. Não foi cumprido. A Câmara tem que ter um posicionamento relacionado de respeito. Eu acho que a Prefeitura já devia ter. Olha, a Câmara não arquivou o pedido. Né? Não arquivou, não. Não foi aprovado. Então, nós temos que fazer uma data. E ninguém foi atrás disso. Quer dizer, não pode ser assim. Felipe, e a questão da gratuidade, e aqui eu concordo um pouco com o que o presidente da URBS fala, talvez a gratuidade não deva ser rateada entre os usuários, mas o poder público talvez tenha que seja cabível ao poder público que custeie essa gratuidade. Já temos aqui o repasse do governo, que é enorme, 80 milhões. Isso não é para gratuidade, isso é para manter o sistema. Então, não é justo que o usuário pague pela gratuidade, que é grande. São pessoas com deficiência, são policiais, a gente não é contra isso. Mas, enfim... Oi, Tiago, desculpa. São idosos, né? Vereador, então, uma parte, eu vejo que isso é política pública, né? Política pública de atendimento a quem precisa, mas eu acho que quem deve pagar, talvez, aqui eu concordo com o que o presidente da URBS fala, seja o poder público. Então, eu queria só encaminhar para que a gente vote realmente a favor, independente de quem assinou. Eu acho que é importante que a Câmara tenha esse respeito, né, relacionado ao que foi acordado. Né? Era isso. Eu queria só, por último, a parte agora... Obrigado, Felipe. Reforço o pedido também a todos os vereadores para que seja aprovado esse requerimento. Eu lembro que outros secretários da gestão Rafael Greca estiveram aqui por iniciativa da Prefeitura, da base de apoio do prefeito, e foi muito produtiva a conversa. A secretária Márcia Sulac esteve aqui, secretária de Educação, então... Aqui nós somos mediadores. De Saúde e também a secretária de Educação, então a gente pode ter, sim,
o interesse público, que a função social do transporte, seja valorizada por todos nós. Eu acho que aqui nós somos um papel de mediação também, além de cada um ter suas posições. É importante, eu acredito, tenho certeza que talvez agora ele venha aqui, até pela própria matéria que foi feita aqui. Então, a gente queria que realmente fosse aprovado aqui, até pela posição da Câmara Municipal, marcando essa posição, que a gente tenha condição de convocar, sim, seja quem for. Continua em discussão o requerimento. Para discutir. Para discutir, vereadora professora Josete, concedemos a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Primeiro, eu vou reafirmar o que eu já havia dito no à parte que o vereador Luiz Felipe me concedeu. Nós estamos, através desse requerimento, utilizando um instrumento que é legítimo e que consta do nosso regimento enquanto vereadores e vereadoras dessa casa. E, como eu disse, acho que nós temos que superar alguns melindres no sentido de entender a convocação como um ato inquisitório. Não é isso. A convocação é um instrumento justamente para que nós possamos esclarecer dúvidas, porque estamos tratando de um tema que é relevante, uma política pública que afeta milhares de curitibanos, que é o transporte público. E não é de hoje que nós temos problemas em relação à Urbis, em relação ao contrato, né, com as empresas. Nós tínhamos, né, até 2010, a questão das concessões, que eram questionadas, e a partir de uma exigência legal, em 2010 se desencadeou um processo licitatório, que foi um processo que tramitou com uma série de problemas que foram apontados tanto pelo Tribunal de Contas como pela própria CPI dessa casa. Então, eu acredito que nós precisamos cumprir com aquele que é o nosso papel. Ontem, né, até aproveito a oportunidade para agradecer, nós aprovamos aqui uma moção de apoio à denúncia do Ministério Público do Paraná, que apontou a fraude, né, para a concessão do transporte coletivo em diversos municípios do Paraná, inclusive no município de Curitiba. E que tudo que foi levantado foi a partir de uma investigação do GAECO, que é um órgão respeitado, né, e que nós sabemos da seriedade que esses membros, né, do Ministério Público têm no sentido de apurar, né, toda e qualquer forma de irregularidade. Nós temos que lembrar dos apontamentos que a CPI trouxe lá atrás. Um deles, né, só um para citar, que a família Gulim controla quase 70% das ações das empresas que compõem os consórcios. São 3 consórcios que operam em Curitiba, e a família Gulim detém 70% dessas ações. Isso caracteriza a formação de cartel. Por isso, à época, a CPI tirou uma série de encaminhamentos, né, remetendo, inclusive, ao Ministério Público as denúncias para que tomasse as devidas providências. Infelizmente, né, o Ministério Público do Paraná não cumpriu com seu papel e arquivou esse procedimento. Só que a GAECO continuou investigando, né? E nós tivemos aí, nas últimas semanas,
uma série de desdobramentos disso, né, a partir ali do final de junho, quando várias questões que nós apontamos lá na CPI, que o Tribunal de Contas também apontou, foram confirmadas e comprovadas. Então, ontem, né, nós aprovamos aqui uma moção de apoio no sentido de que a juíza Helenica Valente de Souza Pinto, da Primeira Vara Criminal de Guarapuava, possa receber essa denúncia para que haja todo o processo necessário de punição dos envolvidos nesses processos fraudulentos. Nós entendemos que a urgência, porque no dia 31/8/2018, a prescrição dessa pretensa, né, punição aos fraudadores de todos esses procedimentos licitatórios que se desencadearam nesse período no Paraná. E nós sabemos, inclusive, de situações de Brasília que envolvem o mesmo grupo, que é o Grupo Gulim, com a delação do Sacha Heck, que quem já era vereador deve lembrar a época que vinha aqui e fazia uma defesa, né, que chegava a ser até, em alguns momentos, excessiva, né, das empresas de transporte coletivo. Hoje ele é delator disso. Foi ele que delatou e apontou como se desenvolveu todo o esquema fraudulento desses processos licitatórios. Então, não é possível que, diante de tudo que se apontou aqui, né, nós não cumpramos com o nosso papel, que é de fiscalização, que é de esclarecimento. Nós temos todos os indícios de um processo licitatório fraudulento, que leva a um contrato questionável em vários aspectos, que à época, inclusive, né, teve a omissão, ou podemos até dizer, a influência direta de diretores da URBS nesse processo, que nos leva hoje a uma das tarifas mais caras do Brasil, a uma planilha que garante em vários itens apenas o lucro das empresas. Então, dentro dessa planilha, nós temos o percentual que diz respeito ao lucro, o percentual do imposto de renda, quer dizer, é o povo que paga o imposto de renda dessas empresas. Pedimos a atenção do plenário, a vereadora que ocupa a tribuna. E quando nós observamos, né, esses itens, isso nos deixa extremamente indignados, porque é o povo, o usuário, aquele cidadão, né, que faz um esforço para pagar a sua passagem, que normalmente é aquele cidadão que está em situação mais precária, né, porque o trabalhador que está registrado, ele tem o auxílio transporte. Então, grande parte do seu gasto com transporte, né, é subsidiado pela empresa onde ele trabalha, né? Agora, quem paga é justamente aquele que está desempregado, que está no trabalho informal, muitas vezes uma família que tem, né, os seus filhos estudando e que precisam se locomover para estudar. Então, são esses que estão pagando os altos lucros dessas empresas, gente. Então, não é possível que essa casa abra mão de cumprir com o seu papel fiscalizador, porque nós temos que buscar mecanismos de termos um novo processo licitatório
que seja transparente e que garanta o direito de cada cidadão e cidadã a ter um transporte de qualidade e com um preço justo. É isso que nós precisamos. Mais 5 minutos, senhor presidente, só para concluir meu raciocínio. Outro aspecto que eu acredito importante nós apontarmos aqui é o fato de que nós temos visto no último período várias linhas sendo fundidas, ônibus que são retirados aos sábados e no final de semana, em prejuízo do trabalhador e da trabalhadora. Por quê? Muitos, sim, trabalham no comércio, em shoppings e restaurantes, e no sábado e no domingo não têm direito a ter o transporte próximo da sua casa, tendo que caminhar mais 300, 400 metros para pegar outra linha, fazer um outro trajeto para chegar no seu trabalho. E eu acho que é importante lembrar que essa gestão retirou a domingueira. Retirou a domingueira, dizendo que isso estava trazendo prejuízo. Ora, então, todo esse valor que antes era de R$1, né, e hoje é de R$ 4,25, está indo para onde? Se os ônibus estão sendo retirados, inclusive, no sábado e no domingo. Tem a situação do Osternac lá, que nos procuraram, eu sei que procuraram outros vereadores também, né, de uma linha que, inclusive, não ia mais existir. E, por mobilização da comunidade, a linha permaneceu de segunda a sexta, mas agora, não, aos sábados, funciona das 8 ao meio-dia, né? E nos domingos a linha simplesmente não opera. Então, onde está indo esse recurso da domingueira? Acho que, minimamente, se não tem mais domingueira, devia se garantir que todas as linhas operassem aos sábados e domingos na integralidade. Então, nós precisamos esclarecer, sim, todos esses aspectos que foram trazidos aqui por mim, pelos vereadores que me antecederam, a vereadora Noêmia e o vereador Felipe, e acredito que cada um e cada uma que está nessa casa para representar a população de Curitiba tem a obrigação de aprovar esse requerimento para que nós possamos esclarecer todos os fatos que se referem à administração da URBS, ao contrato de transporte coletivo, à questão de todos esses problemas que nós levantamos aqui nas nossas falas. A vereadora Noêmia, acho que gostaria de fazer uso da palavra. Muito obrigada. É verdade. Eu queria tocar nesse assunto que Vossa Excelência tocou, que é a domingueira. Até porque, quando o presidente da URBS veio aqui, não era o mesmo, mas ele disse, olha, fiquem tranquilos que, iniciando 2018, a domingueira volta. É só para a gente se ajustar. E tem também a questão do subsídio do governo do Estado também. Então, é isso que nós queremos saber, porque a população não suporta mais aumentos. Nós temos a tarifa técnica, a segunda maior tarifa técnica. Então, a tarifa do transporte coletivo. Então, a população não quer. Agora, a gente vê leis que estão vindo nessa casa para mais isenções. Concordo com a isenção do transporte público, para todos. Mas, se você perguntar para o usuário se ele concorda de pagar passagem para PM, para a Polícia Militar, para os carteiros, que é uma empresa de economia mista, para oficiais, para guarda. Pergunta para eles se eles querem pagar. Não querem. O que a gente percebe que é uma cortesia com o chapéu dos outros. Se o poder público quer isentá-los, então que mostre o impacto financeiro e pague a conta, não repasse para o usuário que não suporta mais. Porque o dinheiro da passagem para classe média é tranquilo, mas para baixa renda é insuportável qualquer tipo de aumento, e também a gente entende que, se baixar a passagem, vai ser melhor para essa classe que
tanto sofrida e classe dos trabalhadores. Muito obrigada, vereadora. E volto a afirmar, eu tenho certeza que a base vai sim aprovar esse requerimento, até porque é um requerimento que nós estamos pela segunda vez, porque não convite a gente faz para tomar cafezinho na lanchonete. Agora, a convocação é um papel da instituição Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Então, só reforçando, né? E mais esses dados que fazem parte do nosso requerimento, que é um aumento da tarifa técnica retroativa ao mês de fevereiro. O que justifica isso? Nós precisamos, sim, ter todos os dados para entender o porquê disso. Então, obrigada pela atenção e peço o voto favorável ao nosso requerimento. Obrigada. Continua em discussão para discutir, vereador Pier. Bom dia. Ontem à tarde, eu entrei em contato com o vereador Gora, que foi muito solícito. Ontem conversei com ele, quando li o pedido de convocação, e entendo o que o Felipe falou aqui, concordo, o professor José também, eu acho que tem muitas frases aqui que eu particularmente faço coro, mas o Ogeni não foi convidado ainda, Rogério. Eu liguei para ele ontem à noite, falei, Ogeni, veja, nós precisamos, como vereadores de Curitiba, que você venha prestar os esclarecimentos sobre as dúvidas que os vereadores têm. Então, já combinei com ele, ele estará aqui terça-feira, 9h30 da manhã, para prestar esses esclarecimentos que a vereadora Josete, o vereador Felipe, o vereador Gora, e todos nós também, vereador Euler, vereador Rogério, todos nós, da base de apoio ou não, temos interesse em saber. Não temos nada a esconder e não podemos ter nada a esconder. A grande verdade é que nós temos que chamar ele aqui, ele vai prestar os esclarecimentos, vai mostrar o trabalho que tem que ser feito. Agora, nós temos que dar a oportunidade para a pessoa vir aqui e explique. A convocação, Felipe, ela é diferente do convite, porque a convocação se dá através de quase que se fosse um regime extremo de urgência, quando a pessoa não aceita o convite. E eu quero aqui, vereador Rogério, pedir desculpas a Vossa Excelência, porque eu não convidei, e eu como líder errei, eu como líder pequei, até porque veio o recesso, até porque estávamos já aqui algumas questões partidárias, eleições, e teve esse momento aí de articulações e tal, mas eu faço questão de deixar claro que se ele não vir na terça-feira, às 9h30 da manhã, eu assino o requerimento junto com a oposição. Eu assino, eu serei o primeiro a assinar a convocação do Ogeni aqui, justamente para mostrar à vereadora Julieta de que não há necessidade alguma de esconder rigorosamente nada. Então eu peço, vereador Rogério, a sua compreensão. Sei que o senhor milita nessa pauta do transporte coletivo na nossa cidade, é um rapaz preocupado com os motoristas, com os cobradores, tenho acompanhado o seu Facebook, seu Instagram, o seu Twitter também, e eu acho que é importante essas manifestações. Também tem interesse, vereadora Josete, em saber o que se passa, mas tenho certeza que essa gestão, que até agora é uma gestão extremamente eficiente, não há nada a esconder. Então nós vamos aqui, combinei já com o presidente Kuzma, com a vereadora Julieta Reis, ele estará aqui às 9h30 da manhã, na terça-feira. E vamos supor, vereador Gora, que ele não venha. Vamos supor que aconteça algo, ele não venha, eu assino a convocação com Vossa Excelência. Eu assino. Serei o primeiro a assinar a convocação, ok? Então eu peço a base de apoio, faço esse, já lhe concedo a parte. Não, terça, na outra. Até, quero deixar claro o seguinte, ele viria na segunda. O vereador Tigo Kuzma fez uma solicitação, porque ele tem um projeto de lei importantíssimo, antes dos combates às drogas, do combate à droga, à drogadição, que é um tema importante nessa casa, que nós temos que levar a sério. A periferia de Curitiba, os nossos jovens estão tomados pelas drogas. Vereador Tiago Ferro, vereador Osias, nós precisamos estar atentos a esse tema, é um tema que merece toda a atenção. Por isso que o vereador Tico Kuzma me fez solicitação e disse, vereador Pia, poderia então o Ogeni vir aqui na terça-feira?
já que eu tenho esse projeto, e nós precisamos do todo o plenário, atenção máxima na segunda e na terça, e eu disse, claro que sim, pedido de Vossa Excelência, um pedido de projeto, portanto, nós vamos atender. Então, o presidente da URBS, Silberto, vai estar aqui prestando esses esclarecimentos aos 38 vereadores, por consequência, claro, à população de Curitiba. Então, eu agradeço até agora, ontem, lhe dei um telefonema, o senhor foi muito solícito, fez a articulação com a oposição, eu entendo a oposição agora votar favorável ao requerimento, até sugiro que não há por que convocar, se ele vai vir, ficaria até uma medida política, mas eu entendo que isso também faz parte do parlamento, esse jogo político também faz parte da Casa de Leis, isso é da democracia, isso é do parlamento, é da nossa função aqui na Casa. Não sei se o vereador Rogério, próxima terça, dia 14, exatamente, Vossa Excelência vai estar aqui no dia 14, se Deus quiser, com todos nós. Vereador Rogério Campos, por gentileza, uma parte. Vereador Pier, eu fiz uma parte ao vereador Felipe que me concedeu, falando que se esse é um direito do vereador, da vereadora, fazer um requerimento, eles estão certos, estão corretos Sim. em fazer isso. Sim. Se uma atribuição do vereador é fiscalizar, é isso que exatamente eles estão pedindo. Eu não discordo, pelo contrário, eu concordo com o que eles estão fazendo nesse momento. Vereador Goura, vereador Pier realmente entrou em contato com Vossa Excelência ontem? Entrou? Diante dessa confirmação do vereador, diante desse seu pedido, diante, Pier, olhe no grão do meu zóio que eu vou falar com você. Se terça-feira esse homem não vir e você não assinar o requerimento junto com a base, com a oposição, corre-se grande... Eu vou votar hoje o seu pedido. Mas se isso não acontecer, vai correr grandemente o risco de você ver meu nome junto na oposição. Ok? Perfeitamente, perfeitamente. Eu agradeço Vossa Excelência é sempre muito firme nas suas colocações, muito preciso, inclusive. Fico feliz de ver que nós temos alguém na base firme como Vossa Excelência, como os nossos 26 da base. O interesse é da cidade, o interesse é de todos nós, e eu acho importantíssimo que a oposição tenha procurado esse tema, e nós, por contrapartida, de forma educada, não há necessidade de convocar alguém que espontaneamente quer vir. Então, eu acho que é isso, Euler. O cara que espontaneamente quer vir, ele vem, presta os esclarecimentos, e aí, na sequência, fica bom, acho que para todo mundo, vereador, sabendo, daqui a pouco, vamos já estar aqui presente, vamos votar. Vereador Euler, para concluir, na sequência, votamos. Peço uma parte também. Pois não, vereador Goura. Ah, tá, desculpa. Ah, vereador Goura, desculpa. Não, eu obrigado, olhei pro Euler. É que senta muito próximo. Está muito do lado. É que não, vocês são Pia, meio parecidos. agradeço, acho que, como foi muito bem colocado pelo vereador Felipe Braga Cortes, pela vereadora professora Josete, a nossa intenção justamente com a convocação foi porque estávamos esperando no primeiro semestre que o presidente da URBS viesse aqui. Isso foi na crise, no auge da crise ali do diesel, dos combustíveis, onde o tema estava latente pela imprensa, aqui na Câmara Municipal também foi objeto de debate. Então, eu reforço esse pedido. Eu acho que temos todo o direito de sustentar a convocação, como foi bem colocado. Votarei favorável, junto com os companheiros de oposição, à convocação. E que a Câmara se debruce sobre esse tema do transporte coletivo. É inadmissível que Curitiba, com o histórico de inovação, com o histórico de referência para todas as cidades do Brasil, do mundo, tenha atualmente um modelo que está em franca decadência. A gente tem que resgatar o transporte coletivo de Curitiba, e a presença do presidente da URBS aqui, dando as explicações para todos os vereadores, é essencial. Obrigado, Goura. Obrigado. Alguém mais desejando fazer uma parte? Aí eu acho que fica muito mais leve, muito mais sutil, que nós possamos chegar a esse entendimento, e fico feliz de entender que há esse entendimento, e de que o Ogeni, o secretário, vem aqui, como, aliás, é bom que se diga, que os secretários atuais, todos já vieram aqui na casa
prestar esclarecimento e informação aos vereadores, por consequência, à população, porque aqui é o lugar, logicamente, desse debate. Então, eu agradeço o Gora, agradeço a oposição, a situação, o Rogério. Então, a gente pede aí que esse requerimento ele seja, entre aspas, derrubado, porque eu entendo que há esse acordo, mas, na sequência, então, na terça-feira, o Eugeni está aqui, 9h30 da manhã, para prestar as devidas informações a todos nós. Muito obrigado, presidente. Presidente, faça a solicitação de verificação de quórum, por favor. Atendendo o requerimento do vereador Rogério Campos, vamos à verificação do quórum da sessão. Peço às vereadoras e os vereadores que registrem as suas presenças. Verificação de quórum. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Na sequência, faremos o requerimento de convocação do presidente da URBS. Para encaminhar, então. Mas Na sequência, vereadores, colocamos para encaminhar. muito obrigada. Eu Na literalmente... sequência, vereadora, nós não fizemos ainda a verificação de quórum. Na sequência, nós vamos colocar para encaminhar. Peço à secretária, a vereadora Julieta Reis, que faça a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Pessutti. Ausente. Vereador Dr. Volmir. Ausente. Vereador Hélio Verbisky. Ausente. Vereadora Kátia de Triche. Ausente. Vereadora Maria Letícia Fernandes, quer dizer, Fagundes. Ausente. Vereador Maurinácio. Ausente. Vereador Serginho do Posto, ausente. Vereador Tito Zeglin, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. São 28 presentes e 9 ausentes, senhor presidente. 28 vereadores presentes, há quórum para continuar os trabalhos. Continua em discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação. Para encaminhar, a vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada. Vereador presidente, depois que derrubaram uma sugestão de uma vereadora para uma secretaria de política sobre drogas, e pessoas que dizem que a bandeira é a defesa de pessoas, aí nós temos mais um artigo para retirar aqui do regimento. Nós tínhamos que ter retirado do 116, que era quando a lei vem depois e anexar posterior, não foi feito. Agora nós temos que tirar esse artigo. Nós estamos numa sequência de retirada de artigos do regimento interno. Daqui a pouquinho a gente rasga todo o regimento interno. Se esse requerimento foi derrubado com o argumento de que fiquem tranquilos, nós vamos chamar aqui o presidente, tranquilos. Então, podem derrubar, porque o presidente vai estar aqui. E isso não aconteceu. Quando o vereador trouxe aqui ontem numa pauta importante em relação à URBS, ao transporte coletivo, que é o segundo maior valor, mais caro do nosso país, o transporte coletivo aqui de Curitiba, nós fizemos, sim, solicitamos, enquanto oposição independente, solicitamos o requerimento, porque até então
teve tempo hábil para trazer o presidente aqui nessa casa. Agora, o que pode acontecer? Terça-feira, porque foi o convite, ele pode dizer, hoje eu não vou marcar para outra terça. Aí vai na outra terça. Então, caros vereadores, qual é a dificuldade de fazermos a aprovação desse requerimento? Não estou entendendo. Se é um mecanismo do vereador, se é um instrumento do vereador, se está pautado no regimento interno, e que a gente pode sim fazer, qual a dificuldade? Ele vai ficar mais lisonjeado, porque ele está sendo não só convidado, mas convocado para falar sobre aquilo que ele quer falar e que falou na Gazeta do Povo, porque nós não demos, ele não teve esse espaço, ou não foi pensado no espaço aqui na Câmara. Até porque, vereadores, nós somos representantes de uma população, temos 38 vereadores aqui que representam uma população. E que representa a população que está com dificuldade em relação ao pagamento de tarifas de passagem do transporte coletivo. Uma crise nacional de financeira, e nós estamos preocupados realmente com a tarifa do usuário do transporte coletivo que está sofrendo na ponta, e nós, enquanto representantes, precisamos, sim, entender esse processo, trazer o presidente aqui para que ele venha falar. Agora, eu penso que, enquanto instituição, enquanto representantes da população, não tem dificuldade nenhuma de aprovar um requerimento como esse de convocação ao presidente, que volto a afirmar, está no regimento interno. Então, eu conto com a aprovação de todos os vereadores que não derrubem mais uma vez esse requerimento, e que faça valer todo o estudo, todo o histórico de um regimento interno nessa casa. Muito obrigada. Para encaminhar. Para encaminhar, como autora, vereadora professora Josete. Senhor presidente e demais presentes. Subo essa tribuna porque acredito que é importante, inclusive, esclarecer o porquê existe esse instrumento da convocação de titulares de órgãos e entidades da administração pública. O que diz o artigo 215? O requerimento de convocação de titulares de órgãos da administração direta e de entidades da administração indireta municipal deverá indicar o motivo da convocação, especificando os quesitos que lhes são propostos. Então, nós cumprimos aqui o que determina o caput do artigo 215. Parágrafo único. Aprovado o requerimento, o presidente expedirá ofício convocado para que seja estabelecido dia e hora para o comparecimento. Artigo 216. No dia e hora estabelecidos, a Câmara reunir-se-á em sessão extraordinária com o fim específico de ouvir o convocado. Eu acredito que é um tema super importante e nós precisamos ter tempo, sim, para debater e ter todos os esclarecimentos. Então, numa convocação, nós temos, na verdade, uma sessão que terá esta pauta específica. Não terá pequeno expediente, ordem do dia, nada disso. A sessão será extraordinária, com o fim específico de ouvir o convocado. Parágrafo 1º. Artigo 16, parágrafo 1º. Aberta a sessão, a presidência concederá a palavra ao vereador requerente, que fará uma breve explanação sobre os motivos da convocação. Parágrafo 2º. Com a palavra, o convocado poderá dispor do tempo de 15 minutos para abordar o assunto da convocação, seguindo-se os debates referentes a cada um dos quesitos formulados.
Parágrafo 3º. Observada a ordem de inscrição, os vereadores inscritos dirigirão suas interpelações ao convocado sobre o primeiro quesito, dispondo do tempo de 5 minutos sem apartes. Parágrafo 4º. A convocação disporá de 10 minutos para responder... O convocado, disporá de 10 minutos para responder, podendo ser aparteado pelo interpelante. Parágrafo 5º. Adotar-se-á o mesmo critério para os demais quesitos. Parágrafo 6º. Respondidos os quesitos objeto da convocação e havendo tempo regimental, dentro da matéria da alçada do convocado, poderão os vereadores inscritos interpelarem-no livremente, observados os prazos anteriormente mencionados. Então, por que a convocação é importante? Porque nós temos um rito garantindo tanto ao convocado todo o direito e tempo necessários para que ele esclareça os questionamentos, como garantido àqueles que fizeram a convocação e aos demais vereadores tempo necessário e suficiente para terem suas dúvidas esclarecidas. Então, existe um rito, uma ordem, que permite, inclusive, interpelações ao convocado, né? Se o aparteado, se o interpelante, né, não fizer o esclarecimento necessário. Então, o interpelante não tiver os esclarecimentos necessários. Então, é um rito que é democrático, garantindo ao convocado e àqueles que convocaram, ou aos interpelantes, né, todo o direito de se manifestar com tempo regulamentado e com todas as garantias necessárias para que, né, cumpra-se o papel realmente da convocação. Então, é por isso que a gente faz a defesa, né? Não adianta vir aqui... 30 segundos. 30 segundos. Não adianta nós termos alguém que é convidado, tomar meia hora da sessão, onde mal nós podemos questionar, as questões não são respondidas, nós não temos o direito de perguntar novamente e não se esclarece, na verdade, aquilo que foi questionado. Então, por isso é importante a aprovação desse requerimento e eu peço a aprovação de todas as vereadoras e vereadores dessa casa. Continua em processo de votação para encaminhar o vereador Tiago Ferro, líder do PSDB. Nobre líder, quando pede perdão e desculpa por não ter feito a convocação comprometida com esse parlamento, o convite merece a nossa atenção. E acredito que o convite já feito para que terça-feira o presidente esteja aqui, usando o grande expediente, explicações pessoais, no mínimo 1h30 para o debate, para as explicações, eu acho que contempla. E então, assim como o vereador Rogério Campos se posicionou, acompanho o líder e acho, então, desnecessário essa convocação e aceitamos o convite terça-feira. Muito obrigado. Continua em processo de votação. Ninguém mais querendo encaminhar a votação? Para formular requerimento. Para formular requerimento, o vereador professor Euler. Eu pediria que a votação fosse nominal para que houvesse um comprometimento, então, depois, com essa posição do líder de assinar um requerimento caso o convite não seja feito. Eu solicito que seja nominal, é um direito que eu tenho. Vossa Excelência tem todo o direito de solicitar, nós vamos colocar em votação o seu requerimento. Primeiro, vamos colocar em votação o requerimento do vereador professor Euler, que solicita que a votação do requerimento de convocação seja nominal. Então, peço aos vereadores que forem favoráveis ao requerimento do vereador professor Euler, permaneçam como estão. Aprovado. Então, a votação do requerimento de convocação será pelo painel eletrônico.
Então, agora vamos à votação do requerimento de convocação. Vereadores que forem favoráveis ao requerimento, ou seja, à convocação, votam sim. Os vereadores que forem contrários aos requerimentos, contrários à convocação, votam não. Como ele estará aqui presente na terça-feira, e é esse o intuito, o voto é não. Solicitamos o voto sim, considerando que não tem dificuldade nenhuma em relação a essa convocação, que é um papel do vereador como fiscalizador do município. Peço aos vereadores presentes no plenário que registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 28 votantes, 28 com a expressão sim, 19 com a expressão não. 28 votantes, 8 com a expressão sim, 19 com a expressão não e 1 abstenção. Fica prejudicado o requerimento.